Olá, tudo bem? O filme começa com uma contagem regressiva, que culmina na ativação de um portal dentro da instalação militar secreta, a misteriosa Área 51, onde o Dr. Doug atua como diretor executivo das operações científicas. O cientista Albert entra apressado na sala, claramente preocupado, para falar com Doug sobre um assunto urgente: leituras anômalas detectadas nos sistemas. Ele explica que os dados estão muito além da faixa normal e continuam crescendo de forma exponencial. Doug, acostumado a lidar com irregularidades dentro da instalação, inicialmente desconsidera o alerta, mas Albert insiste, dizendo que aquilo era diferente do que havia acontecido no mês anterior. Dessa vez era algo sem precedentes. Ainda assim, Doug responde com frieza, afirmando que sempre há algo fora do comum acontecendo ali. Albert, no entanto, pressiona, perguntando se aquele seria mesmo um bom dia para o filho de Doug visitar a base. Doug se defende, dizendo que o estágio levou quase um ano para ser organizado e que o garoto estava muito animado para participar. Enquanto isso, dois estudantes universitários chegam à Área 51, Trent, filho de Doug, e Jenny. Entre eles, há uma tensão evidente sobre quem realmente merecia a oportunidade do estágio. Jenny questiona se Trent conseguiu a vaga por mérito ou apenas pela influência do pai. Ele, por sua vez, garante que conquistou a vaga por conta própria. Logo, eles são recebidos por Nolan, funcionário da instalação, que menciona que Douglas preparou uma surpresa especial para os dois. Durante o tour pela base militar de segurança máxima, Nolan apresenta os sistemas de proteção e, ao longo do caminho, mostra vestígios de experimentos anteriores, incluindo restos de um teste que não passou nas regulamentações de segurança e que, segundo ele, ainda precisava de ajustes. Em seguida, Nolan leva os estudantes a uma sala restrita e revela o verdadeiro propósito da instalação. Ele conta que no ano de 1951, algo extraordinário aconteceu. Uma frequência foi detectada no local, o que levou à descoberta de uma fissura, essencialmente um buraco de minhoca. Essa fissura emitia sinais que pareciam carregar algum tipo de cognição e inteligência. Após longas investigações, a equipe concluiu que se tratava de algo de origem alienígena. Desde então, toda a instalação foi construída ao redor dela, com o objetivo de manter vigilância constante. Nolan explica que ao longo dos anos, várias tentativas foram feitas para enviar emissores de sinal através do portal. Quase todas falharam, com os dispositivos sendo desintegrados. Apenas uma vez um experimento teve êxito. O emissor atravessou, mas nunca retornou. Uma das teorias sugere que ele pode ter chegado a Kepler-22b, o planeta habitável mais próximo da Terra, a mais de 620 anos-luz de distância. Doug se junta ao grupo nesse momento e finalmente conhece Jenny pessoalmente. Pouco depois, Nolan é chamado por Albert para a câmara de observação. É então que a situação se intensifica. O portal atinge um estado crítico. Durante a observação, todos testemunham Nolan se aproximando perigosamente do portal ativo. E em meio à tensão, uma figura desconhecida emerge da fissura. Quando Nolan ordena que os guardas baixem as armas, a entidade reage de forma brutal, atacando e matando Nolan diante de todos. O que se segue é uma invasão em larga escala. Criaturas hostis emergem do portal, espalhando-se rapidamente e dominando a instalação em questão de minutos. Desesperado, Doug evacua o local junto com Trent e Jenny. Eles conseguem escapar por pouco. Durante a fuga, Doug revela que existe um refúgio próximo, a base Whittle, um antigo bunker militar usado em períodos de atualização dos sistemas da Área 51. No caminho, eles conseguem contato com Lori, mãe de Trent, avisando para onde estão indo. Jenny também tenta ligar para os pais, mas não obtém resposta. As transmissões de rádio começam a relatar ataques em diferentes pontos do estado, com testemunhas descrevendo criaturas desconhecidas que teriam emergido de uma base militar próxima. Pouco depois, durante a fuga, o grupo encontra Lori, mãe de Trent. Ao chegarem ao bunker Whittle, o grupo se depara com 3 pessoas que já estavam no local: Helen, uma mulher mais velha, sua acompanhante Elaine e um homem chamado Colt. Logo na entrada, eles enfrentam resistência dos militares de plantão. Só quando Doug se identifica como diretor executivo de operações da Área 51 e diante da situação cada vez mais crítica do lado de fora, é que finalmente recebem permissão para entrar. O tenente-comandante da instalação explica que o bunker havia sido projetado há mais de 70 anos para resistir a um cenário de fim do mundo. Porém, alerta que os suprimentos disponíveis eram limitados e não sustentariam todos por muito tempo. Jenny consegue, por um breve momento, estabelecer contato via rádio com seus pais. Ela os orienta a se dirigirem ao complexo fabril, onde seriam resgatados.
Mas antes que consiga transmitir a localização exata da brigada, a comunicação é interrompida. Diante da urgência, Doug se oferece para liderar uma missão de resgate aos pais de Jenny, contando com o apoio do sargento e de outro soldado, mesmo contrariando os protocolos que proibiam qualquer saída da instalação. Enquanto isso, a condição de Helen se agrava rapidamente. Ela sofre convulsões violentas e apresenta sinais claros de infecção. O tenente, percebendo o risco, toma a decisão extrema de eliminá-la com um tiro na cabeça. Ele justifica sua ação afirmando que Helen já não tinha chance de sobreviver e representava perigo para todos. Seguindo o protocolo, ordena que o corpo seja colocado em uma câmara criogênica para conter qualquer possibilidade de propagação. Doug e sua equipe chegam ao ponto de encontro combinado, mas não encontram os pais de Jenny. Durante a busca pelos túneis do complexo Fabril, Doug acaba se separando dos militares e encontra o pai de Jenny, em um estado que sugere infecção ou até mesmo uma transformação alienígena. O homem parte para cima de Doug. Os soldados percebem o desaparecimento de Doug e iniciam uma busca desesperada, mas não conseguem encontrá-lo. De repente, o sargento é atacado brutalmente por uma das criaturas e morto. O outro soldado, tomado pelo pânico, acende um sinalizador na tentativa de afastar o inimigo. Mas a medida não surte efeito e ele também acaba sendo morto. De volta ao bunker, ninguém percebe que um parasita havia escapado do corpo de Helen. Quando finalmente notam a presença da criatura, conseguem trancá-la na câmara criogênica. Porém, o parasita escapa e acaba infectando Lori. Na sala de incineração, o tenente entrega uma arma a Colt e pede que ele espere ali enquanto busca o corpo de Helen para ser queimado. Colt se depara com Lori e descobre que ela também havia sido infectada. Sem alternativas, é forçado a eliminá-la. Pouco depois, o tenente retorna e Colt relata o ocorrido. Quando o tenente se ausenta novamente, Colt escuta um barulho estranho e vai investigar. Nesse momento, é surpreendido por uma criatura alienígena e morto. Em outro ponto do bunker, Elaine caminha sozinha pelos corredores desertos, até ser encurralada por dois inimigos ao mesmo tempo, um alienígena e Doug, já transformado. Sem chance de escapar, ela também é morta. Trent assiste tudo pelos monitores de segurança e reconhece o pai. Desesperado, ele corre até a sala de comunicações para encontrá-lo. De fato, se depara com Doug, mas percebe rapidamente que algo está errado. Quando entende o perigo, foge e alerta os demais pelo sistema de comunicações, avisando que o local não é mais seguro e que havia algo terrivelmente errado com seu pai. Nesse momento, o tenente Ben encontra Jenny na sala de câmeras e descobre que Trent havia ido ao encontro de Doug. Ele explica que apenas ele possui a chave de acesso, e juntos chegam à conclusão de que Douglas está de fato comprometido pela infecção. Eles se equipam e partem em busca de Trent. Enquanto isso, Douglas, já transformado, consegue capturar o próprio filho e está prestes a matá-lo. Mas antes que isso aconteça, o tenente intervém e o abate, salvando o rapaz. Jenny, abalada, conta a Trent o que ocorreu, mas omite a parte sobre a morte de sua mãe para não destruí-lo ainda mais. A instalação estava comprometida por infiltrações alienígenas, e o tenente decide que a única alternativa era evacuar pelos túneis de emergência, localizados no nível inferior do bunker. Esses túneis secretos eram a última rota disponível. Os sobreviventes seguem por eles, em silêncio, atentos a cada passo, tentando não atrair a atenção das criaturas que circulavam pelo local. Durante a travessia, Trent percebe que Jenny havia escondido a verdade sobre o destino de sua mãe. Confrontada, ela admite que Lori morreu e que tudo o que queria era mantê-lo seguro, apenas isso. Enquanto avançavam, o tenente que os acompanhava é atacado por uma das criaturas e não sobrevive. Sem tempo para lamentar, Jenny e Trent continuam sozinhos pelos túneis até finalmente alcançarem a saída, uma praia isolada. Mas no céu acima deles, um novo portal se abre, e de dentro dele surge uma criatura colossal. Os dois se encaram, percebendo a gravidade da situação. Mesmo assim, permanecem juntos, firmes por alguns instantes. Logo em seguida, caças militares surgem sobrevoando o local e disparam uma sequência de mísseis contra a criatura. O combate é intenso, mas com o tempo, a criatura finalmente é eliminada. Um último míssil é lançado diretamente contra o portal, destruindo-o e impedindo que novas ameaças atravessem. Exaustos, Jenny e Trent permanecem na praia, refletindo sobre tudo o que tinham enfrentado.
Apesar das perdas dolorosas, eles sabiam que haviam conseguido sobreviver e seguir em frente. E assim termina o filme The Area 51 Incident. Até o próximo recap, valeu e até mais.